Capítulo 8. A Rainha Desperta. Aos que cavalgam na caça do javali, ou as flechas preparam para renas, mas meu amor cavalgou com a rainha raposa para pôr um fim a nossas penas. Nesse dia seus sonhos não foram de fama, e a dor não a fez ter cautela. Cavalgou para salvar o coração de seu povo, e meu amor cavalgou atrás dela. A caçada da rainha raposa. A fortaleza inteira estava uma agitação no dia seguinte. Havia no pátio um ar febril, quase de festival, quando a guarda pessoal de Veracidade e todos os guerreiros que não tinham deveres marcados para esse dia se juntaram para uma caçada. Cães farejadores ladravam impacientemente, enquanto os cães de ataque, com suas maciças maxilas e peitos em forma de barril, arquejavam excitadamente e testavam a resistência das trelas. Já se combinavam apostas sobre quem teria sucesso em caçar mais. Cavalos revolviam a terra. Cordas de arcos eram verificadas. Metade do pessoal de cozinha estava ocupada preparando embalagens de comida para os caçadores levarem. Soldados jovens e velhos, homens e mulheres, pavoneavam-se e riam alto, gabando-se de confrontos passados, comparando armas, alimentando a moral para a caçada. Eu vira aquilo uma centena de vezes antes de uma caçada de inverno ao alce ou ao urso. Mas agora havia naquilo uma aresta, um ranço fétido de sede de sangue no ar. Houve fragmentos de conversas, palavras que me deixaram indisposto. Sem misericórdia para aquela para aquela aposta. Covardes e traidores para se atreverem a atacar a rainha. Hão de pagar caro. Não merecem uma morte rápida. Enfiei-me às pressas na cozinha, zigue-zagueei por uma área tão movimentada como um formigueiro agitado. Também ali ouvi dar voz ao mesmo tipo de sentimentos, a mesma ânsia por vingança. Fui encontrar Veracidade na sala dos mapas. Conseguia ver que ele tinha se lavado e vestido de novo, mas estava usando o mesmo que na noite anterior de um modo tão evidente como se fosse uma túnica suja. Encontrava-se vestido para um dia passado dentro de portas, entre seus papéis. Bati ligeiramente a porta, embora ela estivesse entreaberta. Ele estava sentado em uma cadeira junto do fogo, com as costas voltadas para mim. Acenou com a cabeça, mas não ergueu os olhos para mim quando entrei. Apesar de toda a sua quietude, havia um ar carregado na sala e preparação de uma tempestade. Uma bandeja com o café da manhã jazia em uma mesa ao lado de sua cadeira intacta. Eu me aproximei e fiquei em pé e em silêncio ao seu lado, quase certo de que fora levado a ir até ali através do talento. Quando o silêncio se prolongou, interroguei-me se o próprio Veracidade saberia por quê. Por fim, decidi falar. Meu príncipe, hoje não cavalgará com sua guarda? Ousei perguntar. Foi como se tivesse aberto uma comporta. Ele se virou para me olhar. As rugas em seu rosto tinham ficado mais profundas durante a noite. Parecia descomposto, adoentado. Não. Não me atrevo. Como poderia apoiar uma coisa dessas? Essa caça à minha própria gente e família? E, no entanto, que alternativa tenho? Esconder-me e entristecer-me atrás das muralhas de Torre do Cervo enquanto outros saem para vingar esse insulto feito à minha princesa herdeira? Não me atrevo a proibir meus homens de defender sua honra. Portanto, tenho de me comportar como se não estivesse consciente do que se passa em meu pátio. Como se fosse algum tolo, preguiçoso ou covarde. Uma balada seria escrita sobre esse dia, não duvido. Qual será o título? O massacre dos desmiolados de Veracidade? Ou o sacrifício dos forjados da rainha Catrican? Sua voz se elevava a cada palavra, e antes de ele chegar na metade, dirigi-me à porta para fechá-la com firmeza. Olhei em volta da sala enquanto ele vociferava, me perguntando quem, além de mim, estaria ouvindo aquelas palavras. Chegou a dormir um pouco, meu príncipe? Perguntei quando ele se calou. Ele sorriu com prazer mórbido. Bem, você sabe o que pôs fim à minha primeira tentativa de descansar. A segunda foi menos cativante. Minha senhora veio nos aposentos. Senti as orelhas começar a aquecer. Fosse o que fosse que ele se preparava para dizer-me, eu não queria ouvir. Não tinha nenhuma vontade de saber o que se passara entre eles na noite anterior. Querela ou reconciliação, não queria saber nada sobre isso. Veracidade mostrou-se impetuosa. Não chorando como se poderia pensar que estivesse, não em busca de conforto,
não para que eu a abraçasse contra os temores noturnos, ou lhe reafirmasse minha estima, mas hirta como uma espada, como um salgueiro censurado, para se pôr em sentido ao pé da cama e pedir-me perdão por suas transgressões, mais branca do que a cal e dura como carvalho. A voz sumiu-lhe como se tivesse compreendido que revelava demais sobre si. Foi ela, e não eu, quem previu essa turba de caçadores. Veio até mim no meio da noite, perguntando o que devíamos fazer. Não tive resposta para lhe dar, e até agora não tenho. Pelo menos previu isso, aventei, esperando gerar alguma pausa em sua ira contra Catrican. E não previ, disse ele, num tom pesado. Ela previu. Cavalaria teria previsto. Ah, cavalaria. Saberia que isso aconteceria no momento do seu desaparecimento e teria todos os tipos de planos de contingência. Mas eu não. Só pensei em trazê-la rapidamente para casa e esperar que não se ouvisse falar muito do assunto, como se uma coisa dessas pudesse acontecer. E então hoje, penso que se algum dia a coroa acabar por repousar na minha testa, estará em um lugar bem pouco merecedor. Aquele era um príncipe veracidade que eu nunca tinha visto, um homem com confiança feita em farrapos. Por fim, compreendi como Catrican se adequava mal a ele. Não era culpa dela. Ela era forte e fora educada para governar. O próprio Veracidade dizia frequentemente que fora educado como segundo filho. O tipo certo de mulher o teria estabilizado como uma âncora, o teria ajudado a se erguer para assumir uma condição de rei. Uma mulher que tivesse ido chorar em sua cama para ser mimada e tranquilizada lhe teria permitido que acordasse com a certeza de ser um homem e preparado para ser rei. A disciplina e contenção de Catrican faziam-no duvidar de sua força. Subitamente percebi que meu príncipe era humano. Não era um pensamento tranquilizador. Deveria pelo menos sair e falar com eles, sugeri. E dizer o quê? Boa caça? Não. Mas você vai, rapaz. Vá, observe e traga-me notícias sobre o que está acontecendo. Vá já e feche a porta. Não quero ver mais ninguém até que você regresse com novidades sobre o que se passa. Virei-me e fiz o que ele pedia. Quando saí do grande salão e percorri a passagem que levava ao pátio, encontrei majestoso. Ele raramente estava em pé tão cedo e seu aspecto sugeria que que teria se levantado naquela manhã, não que ter se levantado naquela manhã não fora decisão sua. A roupa e o cabelo estavam bem arranjados, mas todos os minúsculos toques de adorno estavam ausentes. Não havia brinco, não trazia à garganta nenhuma seda cuidadosamente dobrada e presa com um alfinete, e a única joia que ostentava era seu anel de sinete. O cabelo estava penteado, mas não perfumado e ondulado, e os olhos estavam raiados de vermelho. A fúria o movia. Quando eu tentei passar por ele, agarrou-me e puxou-me para me obrigar a encará-lo. Essa, pelo menos, era sua intenção. Eu não resisti, limitei-me a relaxar os músculos, e descobri para meu deleite e assombro que ele não conseguia mais me puxar. Virou-se para me encarar, com os olhos ardendo, e descobriu que ele tinha de olhar para cima, apenas ligeiramente, para me fuzilar com olhos. Eu crescera, e tornara-me mais pesado. Já o sabia, mas nunca pensara naquele delicioso efeito colateral. Parei o sorriso antes de me subir à boca, mas deve ter me transparecido nos olhos. Ele deu-me um violento empurrão, e eu permiti que me fizesse oscilar, um pouco. Onde está a veracidade? Rosnou. Meu príncipe? Interroguei, como se não tivesse entendido o que ele queria. Onde está meu irmão? Aquela maldita mulher dele. Interrompeu-se, estrangulando a fúria. Onde costuma estar meu irmão a esta hora do dia? Conseguiu enfim dizer. Não menti. Há dias em que sobe cedo à sua torre. Ou suponho que posso estar tomando café da manhã, ou nos banhos, sugeri. Bastardo inútil, disse majestoso, mandando-me embora e rodopiou, apressando-se na direção da torre. Esperei que a subida o divertisse. Assim que ele ficou fora de vista, saí correndo para não desperdiçar o precioso tempo que ganhara. No momento em que entrei no pátio, ficou claro o motivo da fúria de Majestoso. Catrican estava em pé sobre o banco de uma carroça e todas as cabeças se encontravam viradas para ela. Usava as mesmas roupas que usara na noite anterior. À luz do dia, conseguia ver como um salpico de sangue marcara a manga do casaco de pele branca e como um jorro mais pesado lhe ensopara e manchara as calças de cor púrpura. Trazia botas e chapéu e estava pronto para partir. Uma espada encontrava-se afivelada ao quadril. A consternação me inundou. Como podia fazer aquilo? Olhei em volta, me perguntando o que ela estaria dizendo. Todas as cabeças estavam viradas para ela,
com os olhos muito arregalados, emergiram num momento de absoluto silêncio. Todos os homens e mulheres pareciam estar contendo respiração, esperando as palavras que ela diria a seguir. Quando eles chegaram, foram proferidas em tom de conversa, calmamente, mas também não era o silêncio da multidão que sua voz nítida se espalhou pelo ar frio. O que digo o que digo é que isso não é uma caçada, repetiu gravemente Catherine. Ponho de lado a alegria e as vanglórias. Retirem do corpo todas as peças de joalheria, todos os sinais de estatuto. Que seus corações fiquem solenes e reflitam sobre o que fazemos. Suas palavras ainda traziam o sabor das montanhas, mas uma parte fria de minha mente observou o cuidado com que ela escolhia cada palavra, o modo como equilibrava cada frase. Não saímos para caçar, repetiu, mas para recuperar nossas baixas. Vamos dar descanso àqueles que os navios vermelhos nos roubaram. Os navios vermelhos tomaram os corações dos forjados e deixaram seus corpos para nos perseguirem. E, no entanto, aqueles que abateremos hoje são dos 6 ducados, são nossos. Meus soldados, peço-lhes que não seja hoje atirada uma flecha, não seja dado um golpe, que não se destinem a uma morte limpa. Sejam suficientemente hábeis para o fazer. Todos já sofremos o suficiente. Que hoje cada morte seja a mais breve e misericordiosa possível, para o bem de todos nós. Que apertemos os maxilares e removamos aquilo que nos infecta com tanta firmeza e pesar como se separássemos de um corpo um membro mutilado. Pois é isso que fazemos. Não é vingança, meu povo, mas a cirurgia, para ser seguida por uma cura. Façam mal o que digo. Façam agora o que digo. Durante alguns minutos ficou imóvel, olhando para baixo para todos nós, como que num sonho. As pessoas começaram a se mover. Caçadores tiraram penas, fitas e peças de joia das roupas e entregaram-nas a pajens. O espírito de diversão e ostentação havia evaporado. Ela arrancara essa proteção, forçara todos a pensar realmente naquilo que se aprestavam para fazer. Ninguém o desejava. Todos estavam sérios, aguardando para escutar o que ela diria a seguir. Catherine manteve seu absoluto silêncio e imobilidade para que todos os olhos acabassem necessariamente por se voltar para ela. Quando viu que tinha a atenção de todos, voltou a falar. Muito bem, elogiou-nos calmamente. E agora, escutem bem minhas palavras. Quero liteiras puxadas por cavalos, ou carroças, seja o que for que vocês no estábulo acharem de melhor. Forrem-nas bem com palha. Nenhum corpo de vossa gente será abandonado para alimentar raposas ou ser bicados por corvos. Serão trazidos para cá, os nomes anotados, se forem conhecidos, e preparados para a pira, que é a honra daqueles caídos em batalha. Se as famílias forem conhecidas e estiverem por perto, serão chamadas para o velório. Aqueles que vivem longe será enviada a notícia e as honras devidas aos que perderem seus parentes de sangue como soldados. Lágrimas corriam livres e intocadas pelo seu rosto. Cintilavam a luz do sol do início do inverno como diamantes. Sua voz se fortaleceu quando se virou para dar ordens ao outro grupo. Meus cozinheiros e criados, montem todas as mesas do grande salão e preparem um banquete fúnebre. Levem para o salão menor água, ervas e vestuário limpo para podermos preparar os corpos de nossa gente para arder. Todos os outros abandonem seus deveres habituais. Busquem lenha e construam uma pira. Nós regressaremos para queimar nossos mortos e pranteá-los. Olhou em volta, sustentando todos os olhares. Algo em seu rosto endureceu. Puxou a espada do cinto e apontou-a para cima, num juramento. Quando concluirmos nosso luto, nos prepararemos para vingá-los. Aqueles que levaram nossa gente conhecerão nossa ira. Lentamente baixou a lâmina e embainhou-a com um movimento fluido. De novo seus olhos nos comandaram. E agora, cavalguemos, meu povo! Minha pele se eriçou como a de uma galinha. À minha volta, homens e mulheres estavam montando cavalos e um grupo de caça se formava. Com um impecável sentido de oportunidade, Bronco surgiu de repente junto à carroça, com passo leve selada e à espera de sua cavaleira. Perguntei a mim mesmo onde teria ele arranjado o arnês negro e vermelho, as cores do luto e da vingança. Também me perguntei se ela o teria encomendado ou se ele soube. Ela desceu para o dorso do cavalo e então instalou-se na sela. E Passo Leve permaneceu firme, apesar de sua nova cavaleira. Catherine ergueu a mão, e na mão tinha uma espada. O grupo de caça avançou a galope atrás dela. Parem-na! Silvou
majestoso às minhas costas, e eu girei para encontrá-lo, e a veracidade em pé atrás de mim, completamente ignorados pela multidão. Não, atrevi-me a respirar em voz alta. Não percebe? Não estrague o momento. Ela deu a todos algo de volta. Não sei o que é, mas fazia-lhes imensa falta há muito tempo. É orgulho, disse a veracidade com a voz grave num trovejar distante. O que nos tem faltado a todos, e a mim principalmente. Ali vai uma rainha, prosseguiu com suave espanto. Haveria também uma ponta de inveja? Virou-se lentamente e voltou depressa para dentro do castelo. Atrás de nós, ergueu-se numa confusão de vozes, e as pessoas apressaram-se a fazer o que ela lhes pedira. Caminhei atrás de Veracidade, quase atordoado pelo que tinha testemunhado. Majestoso passou por mim com um empurrão para saltar para a frente de Veracidade e confrontá-lo. Estava tremendo de indignação. Meu príncipe parou. Como pode ter permitido que isso acontecesse? Não tem nenhum controle sobre aquela mulher? Ela faz de nós motivo de troça. Quem é ela para dar ordens e levar consigo uma guarda armada para fora da torre? Quem é ela para decretar tudo isso tão arbitrariamente? A voz de Majestoso rachou em sua fúria. A minha esposa, disse brandamente em veracidade. E a sua princesa, herdeira, aquela que você escolheu. Nosso pai me garantiu que você escolheria uma mulher digna de ser rainha. Acho que escolheu melhor do que julgava. A sua esposa? O seu fim, seu asno. Ela o prejudica, corta sua garganta enquanto dorme, rouba os corações deles, reforça sua própria reputação. Não vê, seu imbecil? Pode se contentar em ficar assistindo aquela raposa da montanha roubar a coroa, mas eu não. Virei-me rapidamente para o lado e agachei-me para amarrar o sapato. Acabei não testemunhando o príncipe Veracidade golpear o príncipe majestoso. Ouvi algo muito semelhante ao estalo que faz a mão aberta de um homem na cara de outro e um grito de fúria sufocado. Quando ergui os olhos, Veracidade estava ereto com tanta calma como antes, enquanto o majestoso dobrava para a frente como com uma mão sobre a boca e o nariz. O príncipe herdeiro Veracidade não tolerará insultos feitos à princesa herdeira Catherine, ou assim. Eu disse que minha dama voltou a despertar orgulho em nossos soldados. Talvez tenha também despertado o meu. Veracidade pareceu ficar um pouco surpreendido ao refletir sobre aquilo. O rei saberá disso. Majestoso afastou a mão do rosto e pareceu horrorizado com o sangue que viu nela. Ergueu-a tremendo para mostrar a veracidade. Meu pai verá este sangue que derramou. Tremeu e engasgou-se com o sangue que lhe corria do nariz. Inclinou-se ligeiramente para a frente e manteve a mão ensanguentada afastada do corpo para não estragar as roupas com uma mancha. O quê? Pretende continuar sangrando até a tarde quando nosso pai se levanta? Se conseguir tal feito, venha mostrar também a mim. Para mim, Fitz, não tem nada melhor a fazer do que ficar aí boquiaberto? Desapareça. Assegure-se de que as ordens da minha senhora serão bem obedecidas. Veracidade virou-se e percorreu o corredor a passos largos. Eu me apressei a obedecê-lo e a ficar fora do alcance de Majestoso. Atrás de nós, ele bateu violentamente com os pés no chão e praguejou como uma criança em plena birra. Nenhum de nós se virou para ele, mas eu, pelo menos, esperava que nenhum criado tivesse reparado no ocorrido. Foi um longo e peculiar dia no castelo. Veracidade fez uma visita aos aposentos do rei sagaz, e depois manteve-se fechado na sala dos mapas, mas sei o que o majestoso fez. Todos apareceram para cumprir o que a rainha pedira, trabalhando com rapidez, mas quase em silêncio, fofocando em voz baixa enquanto preparavam um salão para a comida e o outro para os corpos. Reparei uma grande mudança. As mulheres que tinham sido mais fiéis à rainha davam agora por si solicitadas como se fossem sombras de Catherine, e essas mulheres de nobre nascimento de súbito não sentiam escrúpulos em vir em pessoa ao salão menor, a fim de supervisionar a preparação da água perfumada com ervas e a disposição das toalhas e dos lençóis. Eu mesmo ajudei no transporte de lenha para a pira. Ao fim da tarde, o grupo de caça regressou. Chegaram em silêncio, montando em guarda solene em volta das carroças que escoltavam. Catherine vinha à frente. Parecia cansada e gelada de um modo que nada tinha a ver com o frio. Desejei ir falar com ela, mas não roubei a honra a Bronco, que veio segurar a cabeça do cavalo e ajudá-la a desmontar. Sangue fresco salpicava-lhe as botas e as espáduas de passo leve. Não ordenara aos soldados que fizessem algo que ela mesma não faria. Com uma ordem calma, Catherine liberou a guarda para que fosse se lavar, pentear os cabelos e barbas e regressou com roupas limpas no salão.
Quando Bronco levou o passo leve, Catherine ficou por um breve momento só. Uma tristeza mais cinzenta do que tudo o que eu já sentira emanava dela. Estava cansada, muito cansada. Abordei-a em voz baixa. Se precisar de algo, minha rainha, eu disse suavemente. Ela não se virou. Tenho de ser eu mesmo a fazer isso. Mas fique por perto para caso eu precisar de você. Falou tão baixo que tenho certeza de que ninguém a ouviu, a não ser eu. Então avançou, e o povo da torre que aguardava abriu alas à sua frente. Cabeças inclinavam-se enquanto ela olhava gravemente seus donos. Atravessou em silêncio as cozinhas, apontando para a comida que viu preparada, e depois percorreu o grande salão de novo, aprovando com a cabeça tudo o que ali viu. No salão menor fez uma pausa, e então despiu o barrete de cores alegres e a jaqueta, revelando uma camisa simples e suave de linho roxo que trazia por baixo. Entregou o barrete e a jaqueta a um pajem que pareceu ficar atordoado pela honra. Dirigiu-se à cabeceira de uma das mesas e começou a enrolar as mangas para cima. Todo o movimento no salão parou quando as cabeças se viraram para observá-la. Ela ergueu os olhos para enfrentar nossos olhares estupefatos. Tragam nossos mortos, limitou-se a dizer. Os corpos foram trazidos, uma corrente de corpos de partir o coração. Não contei quantos eram, mais do que esperava, mais do que os relatórios de veracidade nos tinham levado a crer. Segui atrás de Catherine, carregando a bacia de água quente e perfumada enquanto ela se deslocava de corpo em corpo e banhava gentilmente cada rosto devastado e fechava para sempre seus olhos atormentados. Atrás de nós vinham outros, uma procissão serpenteante que ia gentilmente despindo os corpos e banhando-os por completo, penteando seus cabelos e enrolando-os em panos limpos. De repente, eu notei que Veracidade estava presente, com um jovem escriba ao seu lado. Indo de corpo em corpo, anotando os nomes dos poucos que eram reconhecidos, descrevendo brevemente todos os outros. Um nome fui eu mesmo a fornecer. Quinn. Segundo as últimas notícias que Molly e eu tínhamos tido desse rapaz da rua, partira como aprendiz de titereiro. Acabara seus dias transformado em pouco mais do que uma títere ele mesmo. Sua boca sorridente estava para sempre imobilizada. Quando meninos, tínhamos transmitido recados juntos para ganhar uma moeda ou duas. Ele estivera ao meu lado da primeira vez que me embebedara até vomitar, e riu-se até o próprio estômago trair. Enfiar o peixe e pô-lo na treliça da mesa do taberneiro. Aquele que nos acusara de roubar. 2 dias depois, dos dias que tínhamos partilhado, só eu me lembraria agora. De repente, senti-me menos real. Parte do meu passado fora-me roubado pela Forja. Quando terminamos e ficamos em silêncio, olhando para as mesas carregadas de corpos, Veracidade deu um passo à frente para ler ao silêncio sua lista em voz alta. Os nomes eram poucos, mas ele não negligenciou os desconhecidos. Um jovem com barba recente, cabelos escuros, cicatrizes de pesca nas mãos, disse de um, e de outro, uma mulher de cabelo encaracolado e bonita, tatuada com o símbolo da guilda dos titereiros. Escutamos a ladainha por aqueles que tínhamos perdido, e se alguém não chorasse, teria um coração de pedra. Como um povo, erguemos nossos mortos que foram levados para a pira funerária, a fim de os pousarmos cuidadosamente sobre aquele último leito. O próprio Veracidade trouxe o archote para acendê-la, mas o entregou à rainha que aguardava ao lado da pira. Quando ela incendiou os galhos com resina, gritou para o céu escuro: Não serão esquecidos! Todos ecoaram seu grito. Espada. O velho sargento estava ao lado da pira com um par de tesouras para cortar a cada soldado uma madeixa de cabelo do tamanho de um dedo, um símbolo de luto para um companheiro caído. Veracidade juntou-se à fila. Catherine pôs-se atrás dele para oferecer uma madeixa de seu cabelo claro. Seguiu-se uma noite como nenhuma que eu já tivesse visto. A maior parte da população da cidade de Torre do Cervo veio nessa noite ao castelo. E foi admitida sem questionamentos. Todos seguiram o exemplo da rainha e fizeram vigília em jejum até que a pira se reduzisse a cinzas e ossos. Então, o grande salão e o menor encheram-se e foram improvisadas mesas e tábuas no pátio para aqueles que não conseguissem entrar. Barris de bebida
foram trazidos rolando e foi distribuída uma quantidade de pão, carne assada e outros alimentos que eu nunca imaginei que Torre do Cervo possuía. Mais tarde soube que a maior parte fora simplesmente trazida da cidade sem ser pedida, mas oferecida espontaneamente. O rei desceu, como já não descia há algumas semanas, para se sentar em seu trono, à mesa de honra e presidir a reunião. O bobo também apareceu e ficou ao lado e atrás de sua cadeira, aceitando o que quer que o rei lhe oferecesse de seu prato. Mas naquela noite não dirigiu gracejos ao rei. A tagarelice do bobo fora silenciada e até as campainhas no barrete tinham sido atadas em faixas de tecido para as emudecer. Só uma vez nossos olhos se encontraram nessa noite, mas para mim o relance não transportou qualquer mensagem discernível. À direita do rei encontrava-se Veracidade, à sua esquerda, Catrican. Majestoso também estava lá, é claro, com um traje negro tão suntuoso que só a cor denotava algum tipo de luto. Franzia as sobrancelhas, ramoado, e bebia. Suponho que para alguns seu silêncio mal-humorado possa ter passado por dor. Quanto a mim, conseguia sentir a fúria que fervia em meu interior e sabia que alguém em algum lugar iria pagar por aquilo que ele via, como um insulto que lhe fora feito. Até paciência, cuja presença era tão rara como a do rei, lá se encontrava, e eu sentia a unidade de intenções que exibíamos. O rei pouco comeu, esperou que os comensais da mesa de honra ficassem cheios até se levantar para falar. Enquanto falava, suas palavras foram repetidas nas mesas embaixo e no salão menor, e até lá no pátio por menestréis. Falou brevemente daqueles que tínhamos perdido para os navios vermelhos. Nada disse sobre a forja ou sobre a perseguição e morte dos forjados que acontecera durante o dia. Falou como se eles tivessem morrido recentemente em uma batalha contra os navios vermelhos, e disse apenas que tínhamos de lhes recordar. Então, sob o pretexto da fadiga e do desgosto, deixou a mesa para regressar a seus aposentos. Foi nesse momento que Veracidade se levantou. Pouco fez do que repetir as palavras que Catrican proferira antes. Que agora fazíamos luto, mas que quando o luto terminasse teríamos de preparar nossa vingança. Faltava-lhe o fogo e a paixão do discurso inicial de Catrican, mas ouvi que todos à mesa lhe respondiam. As pessoas anuíram e começaram a conversar entre si, enquanto o majestoso permanecia de semblante carregado e em silêncio. Veracidade e Catrican abandonaram a mesa tarde nessa noite, de braços dados, e asseguraram-se de que todos reparassem do modo como saíam juntos. Majestoso ficou, bebendo e resmungando consigo mesmo. Quanto a mim, me escapulei pouco depois de Veracidade e Catrican em busca de minha cama. Não fiz qualquer tentativa de adormecer. Limitei-me a me atirar para cima da cama e fitar o fogo. Quando a porta oculta se abriu, levantei-me de imediato e subi até os aposentos de Breu. Encontrei-o elétrico com um entusiasmo contagiante. Havia até um tom rosado em seu rosto pálido, espreitando entre as cicatrizes das pústulas. O cabelo grisalho estava despenteado, os olhos verdes cintilavam como pedras preciosas. Ele estava andando por seus aposentos e quando entrei, chegou até a me apertar com um abraço rígido. Deu um passo para trás e riu em voz alta da minha expressão chocada. Ela nasceu para governar. Nasceu para isso. E, não sei como, agora o despertou para o governo. Não podia ter acontecido em melhor momento. Ela ainda poderia salvar a todos nós. Sua exultação era profana de tão contente. Não sei quanta gente morreu hoje, censurei-o. Ah, mas não em vão. Pelo menos não foi em vão. Essas não foram mortes inúteis, filhos de cavalaria. Por El e por ela e por Eda. Catrican tem o instinto e a graça. Não suspeitava que os tivesse. Se ao menos ainda tivéssemos seu pai vivo, rapaz, se ele estivesse com ela no trono, poderíamos ter um par capaz de sustentar o mundo inteiro nas mãos. Bebeu outro gole de vinho e voltou a passear por seus aposentos. Nunca o vira tão extasiado. Quase dava cambalhotas. Um cesto tapado repousava em uma mesa junto de mim, e seu conteúdo fora disposto em um pano. Vinho, queijos, salsichas, picles e pão. Então, até ali na sua torre, Breu participara do banquete fúnebre. A cabeça de sorrateiro, Radoninha, surgiu na outra ponta da mesa e olhou-me por entre a comida com os olhos avarentos. A voz de Breu arrancou-me de meus pensamentos. Ela tem muito do que cavalaria tinha, o instinto para agarrar o momento e transformá-lo em vantagem.
Pegou uma situação inevitável e indominável e fez uma enorme tragédia daquilo que poderia ter sido um simples massacre em mãos menos capazes. Rapaz, temos uma rainha, temos de novo uma rainha em Torre do Cervo. Senti-me ligeiramente repugnado por sua alegria e por um instante enganado. Hesitantemente perguntei: acha mesmo que a rainha fez o que fez para dar espetáculo? Que tudo foi uma jogada política calculada? Ele estacou, refletiu por um momento. Não. Não, Fitz Cavalaria. Acredito que agiu de forma genuína, mas isso não diminui o brilhantismo tático do que ela fez. Ah, você me julga um desalmado, ou insensível na minha ignorância. A verdade é que sei muito bem o que isso quer dizer. Sei o significado desse dia para nós muito melhor do que você. Sei que hoje morreram homens. Sei até que 6 dos membros da nossa força foram feridos, a maior parte levemente na ação de hoje. Posso dizer-lhes quantos forjados caíram, e dentro de um dia ou dois espero saber a maior parte de seus nomes. Os nomes já anotados por mim serão incluídos nas listas de todos os que os navios vermelhos nos tiraram. Serei eu, rapaz, quem tratará de que as bolsas de ouro de sangue sejam pagas às famílias sobreviventes. A essas famílias será dito que o rei olha aqueles que caíram como iguais a quaisquer de seus soldados que caiam em batalha contra os navios vermelhos e que roga seu auxílio para os vingar. Não serão cartas agradáveis de escrever, Fitz, mas eu as escreverei, com a letra de veracidade para que sagaz as assine. Ou você pensa que nada faço pelo meu rei a não ser matar? Peço perdão. É só que parecia tão feliz quando eu entrei, comecei. E estou feliz. Assim como você deveria estar. Estivemos sem rumo e à deriva, atacados pelas ondas e empurrados por todas as rajadas de vento. E agora chega uma mulher para pegar no leme e gritar o rumo a seguir. E acho que o rumo é inteiramente do meu agrado. Tal como acharão todos os que no reino têm passado esses últimos anos fartos de estar sempre de joelhos. Erguemo-nos, rapaz. Erguemo-nos para lutar. Vi então como sua efervescência nascia da esteira da fúria e do desgosto. Recordei a expressão que ele mostrara quando entramos a cavalo na vila de Forja naquele dia negro e vira o que os salteadores tinham deixado da nossa gente. Dissera-me então que aprenderia a me importar, que isso me estava no sangue. Como uma torrente, senti como seus sentimentos eram corretos, e peguei um copo para me juntar a ele. Juntos, brindamos a nossa rainha. Então Breu ficou mais sóbrio e divulgou o motivo de sua convocação. O rei, o próprio sagaz, voltara a repetir a ordem que me dera para proteger Catroken. Eu estava querendo falar sobre isso com você. Agora, sagaz por vezes repete uma ordem já dada ou um comentário já feito. Eu estava querendo falar sobre isso com você. Agora, sagaz por vezes repete uma ordem já dada ou um comentário já feito. Estou bastante consciente disso, Fitz. O que você pode fazer? Mas a saúde do rei, um tema para outro. Mas a saúde do rei, um tema para o outro momento. Por agora, asseguro-lhe pessoalmente que essa repetição não foi um gaguejo de uma mente adoentada. Não. O rei fez de novo esse pedido hoje, enquanto se preparava para descer para o jantar. Ele o repete para se assegurar de que seus esforços sejam redobrados, e vê, tal como eu, que ao chamar o povo para segui-la, a rainha se arrisca demais. Embora ele não tenha dito com tanta clareza, mantenha-se em guarda pela segurança dela. Majestoso, funguei. O príncipe majestoso? Perguntou Breu. É a ele que temos de temer, especialmente agora que a rainha ganhou poder. Eu não disse nada do tipo, e você também não deveria fazê-lo, observou Breu em voz baixa. A voz estava calma, mas seu rosto se mostrava severo. Por que não? Desafiei-o. Porque nós não podemos, pelo menos uma vez, falar claramente um com o outro. Um com o outro talvez pudéssemos se estivéssemos completamente a sós e o assunto não dissesse respeito aos dois. Mas não é o caso. Somos homens do rei juramentados, e homens do rei nem sequer têm em mente pensamentos de traição. Quanto mais, ouviu-se um ruído sufocado e sorrateiro vomitou-se todo, sobre a mesa junto ao cesto de cozinha. Junto ao cesto da comida, soltou uma funga dela, espalhou gotinhas úmidas. Glutãozinho desgraçado. Engasgou-se, foi? Breu censurou com um ar indiferente. Foi à procura de um trapo para limpar a sujeira, mas quando lá cheguei, Sorrateiro estava deitado de lado, ofegante, enquanto Breu remexia o vômito com um espeto. Quase vomitei também.
Afastou meu trapo com um gesto, pegando sorrateiro e entregando-me à trêmula criatura. Acalme-o e obrigue-o a beber água. Instruiu-me de modo conciso. Vá lá, meu velho. Vá com o Fitz. Ele tratará de você. Falou para a Doninha. Levei-o para perto da lareira, onde ele prontamente vomitou na minha camisa toda. De perto o cheiro era avassalador. Quando eu coloquei no chão, retirei a camisa, detectei um odor subjacente, ainda mais amargo do que o próprio vômito. No momento preciso em que abri a boca para falar, Breu confirmou minhas suspeitas. Folhas de vara, bem esmagadas. O tempero da salsicha esconderia bem o sabor. Esperamos que o vinho não tenha sido também envenenado, senão estamos ambos mortos. Cada pelo do meu corpo se eriçou de horror. Breu ergueu os olhos e me viu gelado. Empurrou-me gentilmente para o lado para pegar sorrateiro. Ofereceu-lhe um pires com água e fez uma expressão de contentamento quando o sorrateiro aprovou. Acho que ele vai sobreviver. A Doninha encheu a boca toda e sentiu melhor o sabor do que um ser humano teria sentido. O negócio voltou para cima. O que está na mesa mastigado, mas não digerido. Acho que foi o sabor que o fez vomitar. Não o veneno. Espero que sim, eu disse com voz tênue. Todos os meus nervos estavam sintonizados para uma espera interior. Teria sido envenenado? Sentia-me sonolento, nauseado, tonto. Tinha a boca adormecida, seca, cheia de água. Desatei de repente a suar e comecei a tremer. Outra vez não. Pare com isso, disse Breu em voz baixa. Sente-se. Beba um pouco d'água. Está fazendo isso a si mesmo, Fitz. Aquela garrafa estava bem selada com uma velha rolha. Se o vinho foi envenenado, o foi há anos. Conheço poucos homens com paciência para envenenar uma garrafa de vinho e depois envelhecê-la. Acho que estamos bem. Inspirei tremulamente. Mas não era essa a intenção de alguém? Quem trouxe a comida? Breu soltou uma fungadela. Preparei minha própria comida, como sempre, mas isso que está sobre a mesa veio de um cesto de presente deixado para a dama Timo. De vez em quando as pessoas procuram cair em seus favores, visto que, segundo se diz, ela aconselha o rei. Não achava que minha mascarada mulher fosse um alvo provável para veneno. Majestoso, voltei a dizer. Já tinha dito que ele acredita que ela é a envenenadora do rei. Como pôde ser tão descuidado? Sabe que ele culpa Dama Timo pela morte da mãe. Será que devemos ser tão bem educados que o deixaremos matar a todos nós? Ele não parará até que o trono lhe pertença. E eu volto a lhe dizer que não quero ouvir nenhuma conversa de traição. E eu volto a lhe dizer que não quero ouvir nenhuma conversa de traição. Brego praticamente gritou aquelas palavras. Sentou-se em sua cadeira e embalou sua rateira no colo. O pequeno animal sentou-se, arranjou os bigodes e se aninhou para dormir. Observei a mão pálida de Breu, os tendões salientes, a pele de pergaminho, enquanto ele afagava seu pequeno animal de estimação. Olhava apenas para a Doninha, de rosto fechado. Após um momento, falou com mais calma. Acho que nosso rei tinha razão. Devíamos todos redobrar a cautela. E não só por Catrican, ou por nós. Ergueu olhos torturados e prendeu-os nos meus. Vigie suas mulheres, rapaz. Nem inocência nem ignorância são proteção contra o trabalho desta noite. Paciência, mole, até renda. Arranja uma maneira sutil de avisar também Bronco. Suspirou. Perguntou a ninguém em particular. Já não temos inimigos o suficiente fora de nossas muralhas? Mais do que suficiente, garanti-lhe. Mas nada mais lhe disse sobre o majestoso. Ele abanou a cabeça. Isso é uma má maneira de começar uma viagem. Uma viagem? Você? Estava incrédulo. Breu nunca deixava o castelo. Quase nunca. Para onde? Para onde eu tenho de ir? E agora penso que tenho quase idêntica necessidade de ficar. Abanou a cabeça para si mesmo. Cuide-se enquanto eu estiver longe, rapaz. Não estarei por aí para vigiá-lo. E isso foi tudo o que ele quis me dizer. Quando o deixei, continuava a fitar a lareira, com as mãos frouxas protegendo o sorrateiro. Desci as escadas com pernas de gelatina. O ataque contra Breu me abalou mais do que qualquer outra coisa. Nem mesmo o segredo sobre sua existência foi o suficiente para protegê-lo. E havia outros alvos mais fáceis, igualmente próximos de meu coração. Amaldiçoei a bravata, que horas antes informara majestoso da força que eu ganhara. Fui um tolo por desafiá-lo a me atacar. Devia ter sabido que ele encontraria um alvo menos evidente. Em meu quarto, vesti às pressas uma roupa limpa e saí de meus aposentos.
Subi as escadas e fui diretamente ao quarto de Molly. Bati levemente a porta. Não houve resposta. Bati com mais força. Não faltava mais do que 1 hora ou 2 para o amanhecer. A maior parte do castelo estava exausta, na cama. Mesmo assim, não queria acordar a pessoa errada e deixá-la me ver à porta de Molly. No entanto, eu tinha de saber. A porta estava trancada, mas a fechadura era simples. Soltei-a em segundos e tomei nota para mim mesmo de que ela teria uma fechadura melhor antes da noite seguinte. Silencioso como uma sombra, entrei em seu quarto e fechei a porta atrás de mim. O fogo estava quase apagado na lareira. Suas brasas lançavam uma neblina indistinta de luz. Fiquei imóvel por um momento, permitindo aos olhos que se ajustassem, e então me desloquei cuidadosamente para o interior do quarto, permanecendo longe da luz da lareira. Ouvia o ritmo regular da respiração adormecida que vinha da cama de Molly. Isso deveria ter sido suficiente para mim, mas fiquei inquieto com a ideia de que ela poderia estar febril, afundando-se naquele mesmo momento em um sono de morte causado por veneno. Prometi a mim mesmo que não faria mais do que tocar sua almofada só para sentir se ela estava febril ou normal. Mas nada mais do que isso. Foi para perto da cama. Ao lado da cama, fiquei imóvel. Conseguia distinguir vagamente sua silhueta sob as mantas daquela luz sombria. Ela cheirava a urze, um cheiro morno e doce, saudável. Nenhuma vítima febril de veneno dormia ali. Sabia que devia ir embora. Durma, respirei. Silenciosamente, ela saltou sobre mim. A luz das brasas correu rubra ao longo da lâmina em sua mão. Molly! Gritei, enquanto ele afastava o punhal com a parte de trás do antebraço. Ela se mobilizou com a outra mão afastada para trás, fechada em punho. E por um instante, tudo no quarto ficou silencioso e imóvel. Novato! Silvou furiosamente e esmurrou-me na barriga com a mão esquerda. Enquanto me dobrava, tentando respirar, ela rolou da cama. Seu idiota! Quase me matou de susto. O que acha que estava fazendo, remexendo em minha fechadura e entrando no meu quarto sorrateiramente? Devia chamar os guardas da Torre do Cervo para colocá-lo na rua. Não, supliquei, enquanto ela atirava lenha para o fogo e depois acendia uma vela nele. Por favor, eu vou embora, não quero lhe fazer mal, nem lhe ofender, só quis ter certeza de que estava bem. Bem, eu não estou, retorquiu num murmúrio tempestuoso. Tinha o cabelo preso para a noite em 2 grossas tranças, trazendo-me a aguda memória da menina que eu conhecera havia tanto tempo. Já não era menina. Ela me pegou olhando pregar o olho. Andou bebendo, não andou? Está bêbado, é? O que você quer? Avançou sobre mim com a vela como se fosse uma arma. Não, assegurei-lhe. Endireitei-me e alisei a camisa. Garanto a você que não estou bêbado. E é verdade que não tive más intenções, mas... Aconteceu uma coisa esta noite. Uma coisa que me deixou preocupado com a possibilidade de que algo de mal lhe pudesse acontecer. Portanto, achei melhor me assegurar de que estava bem. Mas sabia que paciência não aprovaria. Então, e certamente que não queria acabar acordando a torre inteira, portanto pensei que podia esgueirar-me para o quarto e... Novato, está tagarelando, informou-me, num tom gelado. Era verdade. Desculpe, voltei a dizer, e me sentei no canto da cama. Não se aconchegue, avisou-me. Está de saída, sozinho ou com os guardas da torre. A escolha é sua. Eu vou. Prometi, pondo-me apressadamente em pé. Só quis ter certeza de que você estava bem. Estou ótima, disse ela irritado. Por que não haveria de estar ótima? Estou tão bem esta noite como estava na noite passada, como tenho estado nas últimas 30 noites. Em nenhuma delas o senti inspirando a vir inspecionar minha saúde. Portanto, por que esta noite? Encheu os pulmões de ar, porque em certas noites as ameaças são mais óbvias do que em outras. Coisas más acontecem, que me fazem dar importância às coisas piores que podem acontecer. Em certas noites, ser amada de um bastardo não é a coisa mais saudável do mundo. As linhas de sua boca tornaram-se tão inexpressivas como sua voz quando perguntou: O que quer dizer com isso? Respirei fundo, determinado a ser tão honesto com ela quanto pudesse. Não posso contar o que aconteceu. Só posso dizer que me fez crer que você podia estar em perigo. Precisa confiar. Não estava falando dessa parte. O que quer dizer com ser amada de um bastardo? Como se atreve a me chamar disso? Os olhos estavam brilhantes de fúria. Juro que o coração deu um baque e parou no meu peito. O frio da morte caiu sobre mim. É verdade, não tenho esse direito, disse, com voz hesitante. Mas também não existe nenhuma maneira de eu ser capaz de deixar de gostar de você.
e eu ter ou não o direito de chamá-la de minha amada não deterá aqueles que podem tentar me ferir atacando você. Como posso dizer que a amo tanto que desejava não amá-la, ou pelo menos poder resistir a demonstrar que a amo, porque meu amor a coloca em tanto perigo? E fazer você acreditar nessas palavras, rigidamente virei-me para partir. E como poderia eu me atrever a dizer que sua última frase fez sentido e levá-la a crer nisso? Perguntou Molly a si mesma, em voz alta. Algo em sua voz me fez virar, por um momento, limitando-nos a olhar um para o outro. Então, ela arrebentou a rir. Eu fiquei onde estava, ofendido e carrancudo, enquanto ela se dirigia a mim, ainda gargalhando. Ela pôs os braços à minha volta. Novato. Arranjou os caminhos mais tortuosos para finalmente declarar seu amor por mim. Entrou no meu quarto e depois fica aí, dando nós na língua em volta da palavra amor. Não podia simplesmente tê-lo dito há muito tempo. Fiquei petrificado no círculo de seus braços. Baixei os olhos para ela. Sim, compreendi, atordoado. Tinha me tornado muito mais alto do que ela. Então, incitou, e por um momento fiquei confuso. Eu amo você, Molly. Tão fácil de dizer, afinal. E era um alívio tão grande. Lentamente, com cautela, coloquei os braços em volta dela. Ela sorriu para mim. E eu amo você. E assim, finalmente beijei-a. No momento desse beijo, em algum lugar perto de Torre do Cervo, um lobo ergueu a voz num uivo alegre que fez todos os cães ladrar em um coro que ressoou contra o frágil céu noturno.